31 de dezembro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe Thalita Santana, advogada, especialista em direito previdenciário. Estamos no ar. No mês de dezembro, o Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou a possibilidade de parcelamento das dívidas relativas ao Simples Nacional em até 120 parcelas. Esse parcelamento abrange aqueles débitos da competência até março de 2016 e a possibilidade de adesão ocorrerá até 10 de março de 2017. Com isso, as micro e pequenas empresas que tinham alguma pendência tributária relativa ao Simples Nacional, quer em questão simplesmente de inadimplência ou mesmo discussões administrativas ou até judiciais, têm a oportunidade de colocar todos esses débitos em um parcelamento de até 120 parcelas, desde que a parcela não seja inferior a R$ 300. É uma oportunidade, portanto, para quem estava, e principalmente no começo do ano, com essas grandes dificuldades, onde a inadimplência foi grande, não porque se pretendia ter, mas pelas circunstâncias de desaquecimento da crise que o Brasil vive, é realmente mais um fôlego para que microempresas e empresas de pequeno porte possam se manter em regularidade, possam se manter regulares e formais. Vale dizer que, apesar de muitas vezes se criticar alguns momentos especiais de parcelamento ou a possibilidade de parcelamento com redução de multas e juros, e há alguma crítica que parece que as empresas ficam esperando essa oportunidade, a verdade é que nós temos um momento de grave crise econômica. Além disso, o Brasil tem uma das cargas tributárias para empresas das mais altas do mundo. Nós temos os juros mais altos do mundo e as penalidades tributárias mais severas do mundo. Portanto, nada mais lógico e mesmo legítimo do que permitir, de tempos em tempos, que aquelas empresas que tiveram uma dificuldade num determinado momento possam se regularizar, possam manter a sua atividade produtora, gerando emprego, gerando renda, realmente dentro de uma conformidade, dentro de uma situação razoável que permita ela realmente se dedicar à sua atividade empreendedora, à produção, ao comércio e à industrialização. Continuando o tema Planejamento Tributário para 2017, destinado a micro e pequenos empresários, o advogado Piraci Oliveira faz novas observações e considerações. Confira. A mesma lei que trouxe a possibilidade de adoção de outros serviços ao Simples, abriu a possibilidade de um refinanciamento, um novo refis em 120 meses. Para as empresas que foram notificadas, o prazo fatal para a adoção é até 11 de dezembro. Então é um parcelamento favorecido pelo prazo e pela condição, e não pela redução de multa e juros. Muito bem, junto com essa novo regulamento, foi criada a figura do investidor anjo. Então, especialmente para empresas novas, as chamadas startups, é possível a captação de recurso com um investidor, com um participante do negócio que coloca o dinheiro na empresa a um custo pré-estabelecido baixo, juros menores do que os de mercado e receba, além da remuneração do dinheiro, uma participação dos lucros, que não pode ser superior a 50% do lucro da empresa. Esse investidor anjo, ele coloca o dinheiro, não participa do negócio em si, participa apenas do resultado
e ele não tem nenhum tipo de responsabilização subsidiária ou solidária, nem mesmo trabalhista. Então é um mecanismo novo de captação de recursos de financiamento, especialmente para as empresas startups. O mais importante, que seria a elevação do teto de ingresso no Simples, que passou para 4,8 milhões de reais, vai viger apenas em 2018. Então, para 2017, mantém-se o limite de 3,6, o que é algo muito ruim para as empresas que já estão no limite. Estamos pagando imposto sobre tributação, especialmente aquele pequeno e médio negócio que tem faturamento indexado. Vai se pagar mais imposto sobre reposição de valores, correção monetária. Juntamente com essa questão do planejamento tributário, 2017 também trará definições do ponto de vista trabalhista e previdenciário, em especial a questão da possibilidade de terceirização. O julgado já se encontra no Supremo, da mesma forma que o PL já se encontra no Senado. Fique atento aos nossos programas, que novidades serão tratadas nesse espaço. Até lá! No último dia 12 de dezembro, a FAPESP realizou o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa, organizado em parceria com o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, o SIMP. O encontro foi uma oportunidade para que as empresas interessadas em apresentar projetos ao programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, esclarecessem suas dúvidas. O PIP apoia a execução científica e tecnológica em pequenas empresas, com até 250 empregados sediadas no estado de São Paulo. Bem, uma coisa que eu acho que é muito importante destacar aqui é a participação do SIMP como um parceiro na divulgação do PIP, né? O SIMP tem sido, nos últimos tempos, um parceiro constante e certamente, eu mencionei anteriormente o aumento do número de propostas submetidas e tal, e eu acredito que isso tem a ver também com esse envolvimento do SIMP nesse processo de divulgação, né? Passado o Natal e a tradicional troca de presentes, algumas dúvidas surgem na cabeça dos consumidores. A troca de produtos pode ser feita? Quais as condições para que isso ocorra? O advogado Marcos Bernardini esclarece alguns pontos. O fornecedor, o empresário, ele não tem a obrigação de trocar. Mas, a partir do momento em que ele dá essa possibilidade, em que ele permite que o consumidor proceda à troca dos produtos, ainda que esses produtos não tenham qualquer tipo de vício ou de defeito, ele deve então orientar corretamente o consumidor sobre as formas de que essa troca vai acontecer. Ou seja, se é durante a semana, se tem um horário específico, se alguns produtos podem ser trocados, se outros produtos não podem ser trocados, se existe um prazo específico para a troca dos produtos. Então, só é importante que o fornecedor, que o comerciante, ele oriente de forma correta ao consumidor sobre como proceder para efetivar as trocas. E isso se ele eventualmente permitir que as trocas aconteçam. Agora, se o consumidor, então, quiser exigir a troca de um produto, ele não pode fazer isso, salvo se o produto tiver algum tipo de problema quanto ao seu uso, algum vício ou algum defeito. Entrevista da semana. A nossa convidada de hoje é Thalita Santana. Ela é advogada especializada em direito previdenciário. É um prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Cury. Muito obrigado. Thalita, existe um projeto de reforma da Previdência no Congresso Nacional. Vamos falar um pouquinho a respeito desse tema? O que você salientaria, o que muda em relação
as pessoas que já estão aposentadas? Bom, é importante salientar e deixar essas pessoas que já estão aposentadas tranquilas com relação a isso. Nesse projeto que tem de mudança, de reforma da Previdência, nada muda para quem já está aposentado. Nada muda para quem já tem um benefício da Previdência. Tudo continua. Ou seja, não haverá prejuízo para essas pessoas? Não, nenhum. Muito bem. Aposentadoria especial. Vai mudar alguma coisa ou não? Então, para aposentadoria especial, né, que é aquela aposentadoria para quem ficou exposto a agentes nocivos e teria um tempo reduzido por conta dessa exposição, como dizem a insalubridade, exposto à insalubridade, sim, vai ter mudança. Essa mudança, o tempo de contribuição não será mais como era antes. Agora vai ter uma idade mínima para poder se aposentar, no caso 55 anos, e a contribuição vai ser de no mínimo 20 anos de contribuição para conseguir se aposentar nessa modalidade. O que é prejudicial, né, para quem já está exposto a um agente nocivo. Justamente a aposentadoria especial ela tinha esse caráter de prevenção. E agora a aposentadoria especial, para você ter direito a ela, tem que comprovar o efetivo prejuízo à saúde. E antes não, era só estar exposto a esses agentes nocivos que era possível esse tipo de aposentadoria. Bom, existe também a mudança no cálculo da Previdência. Sim, as aposentadorias, como num modo geral, elas vão mudar a forma de cálculo como é feito atualmente. Atualmente nós usamos os 80 maiores salários, os 80% maiores, e fazemos uma média desses 80% maiores salários de contribuição desde julho de 94 até hoje. Será mantida essa média, só que foi colocado um coeficiente. Antes das aposentadorias, quem se aposentava integralmente tinha 100% do seu benefício, só reduzido pelo fator previdenciário. Agora não, esse coeficiente vai ser de 51% e a cada ano trabalhado aumenta 1%. Então, como eles querem colocar um mínimo de 25 anos de contribuição, tanto para homem quanto para mulher, que não vai ter mais essa distinção de gêneros, uma aposentadoria ela se iniciaria com 76%, o cálculo, o coeficiente dela seria 76%. E aí aumentando ano a ano. Para uma aposentadoria integral, a título de conhecimento, seria necessário 49 anos de contribuição. Bom, a tendência da sociedade, da humanidade, é aumentar a longevidade. Muda alguma coisa nesse projeto em relação à longevidade? Sim, porque conforme hoje o projeto de lei visa que as aposentadorias tenham um mínimo de 65 anos para que possa se aposentar. Hoje? Não, nesse projeto de lei dessa reforma. Eles querem instituir isso porque hoje, a não ser a aposentadoria por idade, não existe esse tempo mínimo para aposentadoria por tempo de contribuição. Agora essa aposentadoria, nesse novo projeto, eles querem instituir uma aposentadoria híbrida, uma aposentadoria única, que tem os dois requisitos, tanto idade como contribuição. 65 anos de idade, 25 anos de contribuição. Esses 65 anos de idade seria tanto para homem quanto para mulher. Só que no projeto de lei também visa que, conforme a expectativa de vida aumentar em um ponto inteiro, também se aumentaria em um ano o tempo mínimo para se aposentar, ou seja, de 65 ia para 66 e assim sucessivamente. Ou seja, passa a ser uma mistura dos dois. Sim, vai ser uma aposentadoria híbrida no caso. Porque tinha gente se aposentando aos 50 anos de idade, é Sim, isso? por tempo de contribuição. Uma pessoa que começa a trabalhar muito cedo, como a gente diz no Senai, em grandes empresas, que pode começar a trabalhar com 14, 16 anos, com 50, 55 anos, já conseguia se aposentar por tempo de contribuição, com 35 anos de contribuição. Com esse projeto de lei, não seria mais possível, teria que completar 65. Bom, o que muda em relação à morte? Bom, com relação à pensão por morte, né, no caso, na morte do segurado, os dependentes, eles atualmente, né, na regra atual que nós temos, a regra em vigência, eles podem ficar com a pensão por morte. A pensão por morte nada mais é do que a aposentadoria que ele já recebe ou o valor de aposentadoria que ele receberia caso estivesse aposentado. Hoje, a esposa e os filhos até 21 anos ficam com 100% desse benefício. Nesse projeto de lei, na PEC, eles querem diminuir né, ele não ficaria mais com 100%, ficaria com uma cota familiar de 50%,
e seria destinado 10% de cota individual para cada dependente. E essa cota do dependente de 10%, quando o dependente ele deixasse de ter a qualidade de dependente, porque, por exemplo, o filho só pode ser dependente até os 21 anos. Quando ele completasse os 21 anos, atualmente na regra atual, a porcentagem deles era revertida para a mãe. Então a mãe passava a receber 100% do benefício. Nesse projeto de lei não será mais possível. A cota individual de 10% ela se extingue e fica apenas a cota familiar e a cota individual dos dependentes restantes. Ou seja, o acúmulo de aposentadorias vai mudar? Sim, porque hoje é possível acumular uma aposentadoria com uma pensão por morte. Uma pessoa que o cônjuge ou companheiro morra e já esteja aposentado, ele pode ficar com a sua aposentadoria mais a pensão por morte. Quem já tem os dois benefícios, como dissemos no começo, nada muda. Daqui para frente, caso seja aprovada essas mudanças, não vai ser mais possível. O segurado ele pode optar pela que for mais vantajosa. Agora a pergunta provocativa. Está se igualando homens e mulheres? Qual a sua avaliação? Nós temos que pensar por todos os lados da questão. Nós temos que pensar que as mulheres, sim, elas têm jornada dupla, querendo ou não, ainda se tem, na nossa sociedade, ainda se tem muito da mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, então ela trabalha, ela cuida da casa, acaba tendo jornada dupla de uma forma ou de outra. Mas nós também temos que pensar que hoje em dia as mulheres também já estão bem, a nossa sociedade, lógico, não totalmente, por favor, mas nós mulheres já estamos conseguindo ter um pé de igualdade com os homens. Eu acho assim que não deveria igualar para os dois, mas ficar mais próximo, quem sabe. Agora, estudos demonstram que a mulher vive em média 10 anos a mais do que os homens, não é isso? Isso é uma das coisas também que tem que ser pensado, né? A mulher realmente vive mais do que o homem. Então, eu acho que tem que ser levada nessa questão, tem que ser levado todos os pontos, tem que ser considerado todas as questões. Bom, existe uma regra de transição, não existe? Qual é essa regra de transição? Bom, está previsto, né, na PEC essa regra de transição. E como funciona? Porque não é justo mudar do nada as regras do jogo, né? No meio do jogo muda tudo. E quem já está, quem já é, né, segurado da Previdência. Como que fica? Para as mulheres até 45, com mais de 45 anos e homens com mais de 50 anos, eles entrariam numa regra de transição. No momento da publicação dessa reforma, da promulgação da lei, se observaria quanto tempo ainda falta para ele se aposentar na regra que nós estamos hoje. Por exemplo, um homem que tenha 30 anos de contribuição, ainda falta 5 para ele poder se aposentar por tempo de contribuição integral. E aí, no momento da promulgação da lei, se faltando esses 5 anos, ele teria que cumprir um pedágio de 50% desse período que falta. Ou seja, ele teria que trabalhar mais 7 anos e meio para conseguir se aposentar. Então, essa seria a regra de transição para quem já está nessa idade. E aí, o cálculo seria feito de acordo com o novo cálculo que eles estão propondo na PEC. Existe a mudança de homem e mulher nessa regra também? Então, nessa regra de transição é justamente essa diferenciação. A mulher com mais de 45 e o homem com mais de 50. A mulher tem 5 anos a menos justamente por conta disso. Mas a PEC visa igualar os dois. No futuro. Isso. E o trabalhador rural? Bom, para o trabalhador rural, na realidade, a PEC ela tem a intenção, essa reforma da Previdência tem a intenção de igualar todas as aposentadorias, de não ter mais nenhum tipo de distinção. A única distinção que teria seria para aposentadoria especial e para deficientes, aposentadoria por deficiente. Para o trabalhador rural, eles querem colocar também o mesmo tempo de contribuição, a mesma idade, e que ele tenha efetivas contribuições para a Previdência, porque atualmente o trabalhador rural, ele se aposenta com 5 anos a menos, no caso, a aposentadoria por idade, um homem se aposenta com 60 e a mulher com 55, e quando esse trabalhador rural, ele trabalha num regime de economia familiar, ou seja, ele trabalha ali para o seu próprio subsistência, ele não precisa efetivamente contribuir para a Previdência. Ele é um segurado especial, presume-se que ele é segurado, que ele tenha direito a esse benefício. Eles querem também cortar isso e que ele realmente contribua. Ou seja, hoje ele recebe, mas não paga.
E no futuro, dentro dessa PEC, eles estão querendo que ele pague e que receba uma aposentadoria única igual. A aposentadoria hoje rural é maior, igual? Não, às vezes até é menor. Às vezes um rural, a maioria das vezes ele se aposenta por um salário mínimo justamente por conta disso, que ele não tem as contribuições. Lógico que a partir do momento se ele tiver que passar a contribuir daqui para frente, será numa alíquota menor, uma alíquota reduzida, também levando em consideração que o rural é um trabalho muito braçal, é um trabalho mais difícil do que um trabalhador urbano na maioria das vezes. Então, isso será levado em consideração, mas somente na alíquota reduzida. E quando ele se aposentar, ele irá receber o mesmo que o trabalhador urbano? Aí será feito o cálculo de acordo com as contribuições que foram feitas, muito provavelmente próximo do mínimo. Para mais, para menos ou igual? Ou não se tem esse cálculo ainda? Não, porque a aposentadoria ela é calculada de acordo com a sua contribuição, de acordo com aquilo que você contribui. Quem contribui mais acaba tendo um pouco a mais de aposentadoria, quem contribui num salário mínimo acaba tendo um salário mínimo de aposentadoria. Então varia muito de segurado para segurado. Muito provavelmente um trabalhador rural que nem contribuía antes e tem que passar a contribuir agora, talvez ficará no salário mínimo. E o funcionalismo público? Também ele, é que assim, o funcionário público tem regras específicas, tem algumas questões específicas, tanto que eles têm lei própria, cada estado tem a sua lei própria de previdência, mas também querem equiparar ao regime geral, colocar um limite para a concessão das aposentadorias, colocar um teto, né, porque o regime geral tem um teto de recebimento, do regime próprio, alguns não têm. Então eles querem equiparar ao máximo com o regime geral para tentar conter esses gastos. Ou seja, se essa PEC for aprovada, ela vai igualar todo mundo a uma única categoria, com faixas iguais, com tudo igual. Se tivesse que resumir tudo, seria homens, mulheres, trabalhador rural, trabalhador especial, a não ser por acidentes e condições especiais. Sim, alguns benefícios por incapacidade, mas até os benefícios por incapacidade, o cálculo também é igual da aposentadoria comum. Sim, eles querem equiparar homens e mulheres, regime próprio com regime geral, trabalhadores rurais, e tentar reduzir ao máximo, né, os benefícios que podem ser concedidos. Bom, isso será votado pelo Congresso Nacional? Então, ainda não foi pautado ainda o dia para julgamento pelo Congresso, até porque tem que passar pelas duas casas, né, Câmara e Senado. Então, pelo que o governo fala, eles querem votar para o primeiro semestre, mas ainda pelo que a gente analisa do projeto de lei, é um projeto que tem algumas questões bem difíceis, que terão discussões muito grandes ainda, então a gente acredita que não seja uma coisa tão rápida, vai ter uma discussão muito grande ainda para que seja aprovada. Thalita Santana, agradecemos muito a sua participação, a todos os esclarecimentos prestados e voltaremos muitas vezes sobre o tema. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!